Olá, povo de Deus, tudo na paz, glória a Deus. Mais um vídeo aqui para o nosso canal com a graça do nosso Deus. Quero trazer aqui um assunto hoje abençoado. Vamos falar aqui sobre a única mulher que reinou sobre Israel, sobre o trono de Judá. E vamos buscar um pouquinho da história dela, o contexto de como é que ela chegou a reinar, como ela chegou a ser rainha do reino de Judá por 6 anos, queridos. Ela reinou por 6 anos. Então, eu sou Marconi Aquino, você está no canal Grande Momento. Grande momento de aprender mais de Deus e da sua palavra. Ao final do vídeo, você acha que é um tema relevante? Como você já sabe aí, as normas do YouTube para nos abençoar. Se inscreva no canal se não for inscrito, deixa aí o seu like, comente o vídeo em nome de Jesus. Amém? Sois todos bem-vindos em nome de Jesus. Você é muito importante para o canal Grande Momento. Amém? Glória a Deus. Então vamos lá, queridos. Vamos lá no capítulo 2, capítulo 11 de 2 Reis. Diz assim a palavra do Senhor: Vendo Atalia, mãe de Acasias, que seu filho era morto, ou seja, Acasias tinha sido morto por Jeú, a mando do próprio Deus, devido à sua desobediência para com a casa de Deus. E seu filho era morto, levantou-se e destruiu toda a descendência real, ou seja, a mãe de Acasias matou os próprios netos, ou seja, todos os filhos de suas mulheres que ele tinha deixado, ela matou, deixando apenas um, porque Deus não permitiu que Joás fosse morto. Mas Joseba, filha do rei Jorão e irmã de Acasias, que tinha sido morto, ou seja, tomou a Joás, a única criança que sobreviveu, que era o descendente para ser rei, filho de Acasias, e o furtou dentre os filhos do rei, os quais matavam, e o pôs a ele e a sua ama numa câmara interior, e assim o esconderam de Atalia, e não foi morto. Joseba o teve escondido na casa do Senhor 6 anos. Neste tempo, Atalia reinava sobre Israel. Ou seja, Atalia reinou usurpou o reinado e reinou durante 6 anos. E aí, se a gente vê o contexto, vamos ver aqui como é que foi Acasias, seu filho, para que a gente tenha um contexto melhor. Só voltar 2 Reis, capítulo 8, a partir do verso 25. Vamos ver como é que foi o reinado de Acasias aqui, ó. No 12º ano de Jorão, filho de Acabe, rei de Israel, ou seja, do seu pai e da sua mãe, né, que Jezabel, e Acabe nós sabemos que era mãe de Atalia, começou a reinar Acasias, ou seja, seu irmão começou a reinar. Na realidade, seu filho começou a reinar. Filho de Jorão, rei de Judá, era Acasias de 22 anos de idade quando começou a reinar. Ou seja, Acasias, seu filho, tinha 22 anos quando começou a reinar sobre Judá. Diz aqui, ó, e reinou um ano em Jerusalém. Sua mãe, filha de Onre, rei de Israel, chamava-se Atalia. Ele andou no caminho da casa de Acabe e fez o que era mal perante o Senhor, como a casa de Acabe, porque era genro da casa de Acabe, ou seja, uma descendência perversa, querido, para com a casa de Deus. E aí eu quero voltar um pouquinho, que eu quero ver como é que foi o reinado do seu avô, reinado, como foi Onre, queridos. Vamos pegar aqui um pouquinho, lá no 1 Reis. Vamos voltar aqui, não vamos voltar agora para 1 Reis. Vamos voltar em 1 Reis, capítulo 16. Vamos ver como é que foi o reinado do seu avô, Onre. Vamos pegar aqui 16, 13, 14, vamos pegar aqui, ó, 16. Vamos ver como é que foi o reinado de Onre. Lá no capítulo 16, verso 30. Fez Acabe, filho de Onre, o que era mal perante o Senhor, mais do que todos os que foram antes dele. Como se fora coisa de somenos andar nos pecados de Jeroboão, filho de Nebate, tomou por mulher a Jezabel, filho de Etbaal, rei dos Sidônios, e serviu a Baal e o adorou. Aqui nós estamos falando aqui de Acabe e Jezabel, né, dos seus pais. Mas vamos falar aqui do seu avô. Em seus dias, vamos pegar aqui o verso 25, vamos pegar o verso 23 do capítulo 16. Olha só, no 31º ano de Asa, rei de Judá, Onre começou a reinar. Aqui é o reinado de Onre, ou seja, o avô de Atalia. Começou a reinar e reinou sobre Israel, ou seja, ele era avô de Atalia, pai de Acabe e também avô de Acasias. E disse aqui, ó, reinou sobre Israel 12 anos, em Tisa reinou 6 anos. Verso 25, fez Onre o que era mal perante o Senhor, fez pior do que todos quantos foram antes dele. Queridos, reinado do seu avô, pior, queridos. Outro que só fez
atrocidades na casa de Deus, perversidade contra a casa de Deus. E agora eu quero que você vamos voltar aqui. Vamos pegar aqui 2 Reis, vamos voltar aqui 2 Reis capítulo 11, vamos ver aqui como é que foi a história aqui. Olha só, queridos. Muito forte isso aqui. Olha só. Ouvindo Atalia, vou pegar aqui a morte de Atalia, vou pegar aqui uma parte só do contexto para que você tenha um entendimento. Vamos pegar aqui, ó. No 7º ano, mandou Joiada chamar os capitães dos cários da guarda e o fez entrar na sua presença na casa do Senhor. Fez com eles aliança e ajuramentou-os na casa do Senhor e lhes mostrou o filho do rei. Ou seja, mostrou o filho do rei que estava vivo. Atalia não tinha conseguido matar todos os filhos, todos os descendentes, todos os herdeiros, queridos. Então lhes deu ordem, dizendo: esta obra que haveis de fazer, 1/3 parte de vós que entrais no sábado, fará a guarda da casa do rei. E começaram a preparar, queridos. O sacerdote Joiada pegou os capitães, os soldados, e começou a preparar quando eles chegassem no templo, na casa do Senhor, para ungir Joás como rei. E aí, para ganharmos tempo, os da guarda se puseram cada um de armas na mão, verso 11, desde o lado direito da casa real até o lado esquerdo, e até o altar, e até o templo para rodear o rei, ou seja, colocaram o rei no templo ali para ungir o rei e começaram a fazer a proteção, a guarda real. Então Joiada fez sair o filho do rei, pôs-lhe a coroa e lhe deu o livro do testemunho, e eles o constituíram rei. Verso 12, e eles, vou ler o início. Então Joiada fez sair o filho do rei, pôs-lhe a coroa e lhe deu o livro do testemunho, eles o constituíram rei e ungiram, e bateram palmas e gritaram: viva o rei! Oh, Pai! Queridos, quando Deus tem algo na vida de um ser humano, na vida de um servo, quando ele designa algo para alguém, queridos, não tem quem tome, queridos. Joás era rei por direito, Atalia, sua avó, oh meu Deus, matou todos os outros e ia matá-lo, mas José, usada por Deus, o guardou ali na casa de Deus por 6 anos, queridos. Até esse dia chegar e gritavam: viva o rei! Vamos ver a atitude de Atalia quando ficou sabendo disso? Olha só, ouvindo Atalia o clamor, verso 13. Ouvindo Atalia o clamor dos da guarda e do povo, veio para onde este se achava na casa do Senhor. O que está acontecendo? O que está acontecendo no templo? E ela veio afoita para saber o que era aquilo. E quando chegou, olhou, e eis que o rei estava junto à coluna, segundo o costume, ou seja, o rei era ungido ali. O rei de direito era ungido ali, não era usurpado o trono, queridos. Deus não faz essa bagunça, tudo de Deus é com ordem e decência. E Atalia tentou fazer o que ela fazia na casa do Senhor, porque ela era perversa, queridos. Eu quero até ver aqui uma palavra, eu quero até buscar aqui, vamos ver como é que era Atalia, queridos. Vamos pegar aqui, eu quero pegar aqui uma parte que fala sobre Atalia, olha só. Olha só um exemplo aqui como é que era ela perversa. Mandou o rei chamar Joiada, o chefe, e lhe perguntou: por que não requereste dos levitas que trouxeste de Judá e de Jerusalém um imposto que Moisés, servo do Senhor, pôs sobre a congregação de Israel para a tenda do testemunho, ou seja, para as obras da casa do Senhor que estavam destruídas? E por que as obras do Senhor, a casa do Senhor estava destruída? Vamos ver aqui. Porque a perversa Atalia e seus filhos arruinaram a casa de Deus e usaram todas as coisas sagradas da casa do Senhor no serviço dos Baalins. Ela servia a Baal, queridos. Está aqui no capítulo 24, 2 Crônicas, verso 7. Porque a perversa Atalia e seus filhos arruinaram a casa de Deus e usaram todas as coisas sagradas da casa do Senhor no serviço aos Baalins, ou seja, a Baal. Queridos, a mulher era perversa. Voltando aqui, 2 Reis, vamos voltar aqui para 2 Reis onde estávamos, para ver aqui o desfecho, queridos, o que aconteceu com ela. Olha só. Olhou e eis que o rei estava junto à coluna, ela revoltada veio para saber o que estava acontecendo. Olhou e eis que o rei estava junto à coluna, segundo o costume, e os capitães e os tocadores de trombeta junto ao rei, todo o povo da terra se alegrava. Porque quando há justiça, queridos, o povo se alegra. Quando há honestidade, justiça, trabalho bem feito, o povo se alegra, queridos. Agora, quando há corrupção, quando há usura, quando há roubo, corrupção, aí, queridos, há tristeza, porque vem peso sobre a nação.
E disse aqui, os tocadores de trombeta junto ao rei, e todo o povo da terra se alegrava, a alegria, queridos, quando há justiça, quando os bons governam por justiça. E se tocavam trombetas, então Atalia rasgou os seus vestidos e clamou. Satanás tem que se rasgar todinho mesmo de raiva, queridos, quando o povo de Deus, quando o povo de Deus se alegra. Satanás tem que se rasgar de raiva, e com Atalia não foi diferente. Ela rasgou as suas vestes e foi dizer, o que ela foi dizer? Traição, traição, começou a gritar, traição. Ela foi quem traiu o povo de Deus, queridos. Mas o sujo, o imundo é assim, ele está sujo, está imundo no pecado, na orgia, em tudo quanto não presta, e quer ser santo, quer estar por cima de todos. E com ela não foi diferente. Porém, o sacerdote Joiada deu ordem aos capitães que comandavam as tropas e disse-lhe, por isso que eu disse que a guarda real estava ali, estava ali preparada, queridos, porque sabia que Atalia ia tentar de qualquer forma chegar para atrapalhar a unção do rei, só que não conseguiu. Satanás é frustrado em seus planos quando Deus coloca a sua mão na obra, queridos. Fazei sair por entre as fileiras, se alguém a seguir, matai-o à espada. Ou seja, ele falou aqui, ó, se alguém quiser seguir a Atalia, mesmo sendo uma rainha perversa, que não adora o Deus de Israel, que matou as crianças, usurpou o trono, se alguém a seguir, matai-o à espada. Se alguém seguisse a Atalia, fosse morto à espada ali mesmo. Porque o sacerdote tinha dito, para que não a matassem na casa do Senhor. O sacerdote Joiada respeitava, queridos, a casa de Deus. Lançaram mão dela e ela, pelo caminho da entrada dos cavalos, foi à casa do rei, onde a mataram. Oh, queridos, o fim daquele que é perverso, daquele que faz atrocidades com a obra de Deus, daquele que não respeita, daquele que tenta usurpar aquilo que não lhe pertence, sem que Deus tenha lhe dado, queridos, o fim dele é a morte. Assim como foi a morte dessa rainha. A única rainha, queridos, poderia ter reinado se tivesse direito de reinar, mas não tinha. Deus não tinha dado esse direito para ela. Então ela tentou usurpar, ela usurpou, matando todos aqueles reis que seriam aquelas crianças que seriam para ser descendentes de Acasias. Que seu filho, sim, tinha os filhos dele é que reinava, que iam reinar, e não ela, mas ela matou os próprios netos, ou seja, a descendência de Acasias, do seu próprio filho, para usurpar o trono, queridos. Só que o final foi esse aqui, ó. Lançaram mão dela e ela, no caminho da entrada dos cavalos, foi à casa do rei, onde a mataram. O final, querido, o salário do pecado é a morte. Deixa essa palavra para você, para mim, para todos nós, que possamos seguir as ordenanças de Deus, as coisas corretas, porque com Deus, quer dizer, é tudo com ordem e decência, feito no tempo certo, na hora certa, pela pessoa certa que Ele designou e que Ele designar. Que esperamos, que possamos esperar chegar a nossa vez quando formos para fazer algo para Deus, mas não usurpar o lugar de ninguém, que se quer chegar, puxar o tapete das pessoas, querer tomar lugar, esse pastor, e se eu prego muito melhor do que esse pastor, vou tomar o lugar desse pastor, não, de forma nenhuma, porque você não vai ser bem sucedido. Pode passar um tempo, 2 tempos, até 3 tempos, mas vai chegar o dia que Deus vai requerer das tuas mãos justiça, e aí como é que você vai entregar a Deus? Se você vai estar enfiado, mergulhado na injustiça. Então, queridos, espere a sua vez, espere o seu lugar, espere o chamado de Deus. Isso é para tudo nessa vida, queridos, não é para a obra de Deus, não. É dentro da sua casa, é no seu trabalho, algum cargo, algum lugar que você está almejando. Espere a sua vez, busque em Deus orando e que Deus vai colocar nas tuas mãos. Você não precisa puxar o tapete de ninguém, nem fazer injustiça com ninguém, nem levantar falso testemunho contra ninguém para usurpar um cargo. Jamais faça isso, querido, jamais faça isso. Espere em Deus, a sua hora vai chegar. Que Deus te abençoe poderosamente em nome de Jesus. Até uma próxima oportunidade, se assim se Deus permitir. Paz, queridos.